Olá, estamos aí de volta com o Comendo a Bola, voltando em 2023, estúdio novo formato, agora com convidados, e o Comendo a Bola vai se solidificando aí como uma alternativa para você que gosta de futebol. O nosso programa hoje traz um convidado, ilustre convidado, meu amigo particular, Sérgio Couto, que foi repórter no Rio Grande do Sul, com passagens pela Band, pela Guaíba, e um sujeito aí bem vivido, né? Hoje ele manuseia a parte aí de carnes, assados, né? Ele não é bobo, ele foi pro caminho certo, mas nós vamos bater um papo aqui sobre futebol e sobre passagens aí da vida. Um prazer aí ter os amigos, Rodrigo, Titerix, o presidente, professor Carlos e o nosso amigo Sérgio Couto. Obrigado, Sérgio, pela gentileza. Poxa vida, muito obrigado. Primeiro, né, Capelari, meu amigo pessoal, eu ao lado de um presidente e de um professor, eu me sinto absolutamente menor. Quero começar agradecendo a oportunidade, entendendo, e eu acho que isso é muito legal, o que vocês fazem aqui no Comendo a Bola, ele vai ampliando esse novo jeito de comunicar. E o episódio 001 desse programa, eu agradeço ao professor, porque eu, antes de ser cronista esportivo, né, depois a gente fala um pouquinho, que é o que menos importa da minha carreira e sim o nosso papo, a matéria-prima de quem comunica, seja na mídia tradicional ou, eu não gosto de mídia alternativa, mas nesse momento de redes sociais, enfim, a matéria-prima é a palavra, é a língua portuguesa, é a gramática. E eu peço a vocês, e vocês fazem isso com brilhantismo, que não matem a língua portuguesa. E no episódio 001, a minha vida inteira, eu disse o seguinte: eu sou um aficionado por futebol. Calma, não te exibe, que daqui a pouco... A ansiedade começou, cara. Mas ouvido. Vamos ter que ter dois estúdios, um para os participantes e outro pro ego dos caras, né? Não. Eu mal comecei, eu tô fazendo elogio. Então, não, porque a vida inteira se falou aficionado, né? E aí, no 001, o professor disse, não, a palavra correta no português é aficionado. E aí eu fui ver uma palavra castelhana que vem de afeição. Por isso eu começo. Eu vejo que o programa de vocês, pela relação, ela é de afeição. Afeição da amizade. Pelo futebol que os une, pela amizade que os une, pela história, pela cidade, por Floripa, por tudo. Então eu me sinto um privilegiado, né, de ter a afeição de vocês, de terem me chamado, de terem me convidado nesse novo momento do Comendo a Bola, que acompanho, que acho interessantíssimo. E mais do que isso, que a gente olhe a vida e o futebol em perspectiva. Porque aquela ideia do é melhor, é pior, depende. Naquele tempo e nesse tempo, o nosso tempo é agora, mas a gente é feito, né, presidente, de bagagem, né? A gente tem de histórias que vão se juntando e o quebra-cabeça da vida é passo isso. Então, a passo, né? Passo a passo. Porque não existe o 10º degrau sem o primeiro. Não existe... Bonito. Né? Tu não tem como... Essa aí vamos anotar. Não, não, essa aí é o seguinte, tu não degraus para chegar mais rápido, tu acaba perdendo a melhor parte da tua vida, que é o caminho. Exatamente. Então, muito obrigado, gurizada. Muito obrigado, senhores. Prazer, uma honra. Na verdade, nós que temos, né, apesar da amizade ser pessoal com o Capelari, né, eu acho que eu e o presidente Titerix aí também a gente agradece a tua disponibilidade, Sérgio. É isso, uma honra. Tenho certeza que os momentos que virão aqui serão agradáveis, né? Já tivemos oportunidades ali em off. Em off já tomamos esporro, né? Então imagino que não vai acontecer durante o programa. Trocamos algumas ideias ali, eu tenho certeza que vai ser sensacional, né? Eu também aproveito o ensejo, né, para desejar aos nossos... aqueles que não acompanham, né? Que não tem, parceiros, internautas. Internauta é um termo péssimo. Eu sei, mas é na internet. Os nossos web companheiros. Um feliz 2023. Um feliz 2023, que nos acompanhe nessa nova jornada, nesse novo momento, com um novo estúdio, uma nova casa. Bonito, hein, presidente? Iniciando, foi um achado
né, aqui em Floripa, iniciando com o Couto. Posso chamar de Couto? Pode, como quiser. O Couto como nosso primeiro convidado. Com certeza nós teremos aí outros convidados no decorrer desse ano, para que a gente possa deixar esse papo cada vez mais alegre, sem perder aquilo que o Couto ressaltou, que é a essência do nosso programa, que é trazer informação diferente do que é, abre aspas, vendido aí fora, com cultura e interligação fática do futebol com a sociedade e com a história. Isso aí. A minha reação, claro, ela foi extremamente espontânea, porque muitas vezes, né, quando a gente quer dar uma clareada na informação, nas pronúncias, eu sofro uma espécie de bullying, né? É uma coisa tão divertida, e quando uma pessoa vem e ressalta a questão da língua portuguesa, tu não achou interessante? Notei o teu regozijo. Mas isso me incomoda. Manter a chama dele acesa, antes da gente né? falar do futebol, isso me incomoda um pouco hoje em dia, porque se tu queres trabalhar na construção civil, tu quer fazer uma parede, tu precisa de água, cimento e tijolo, né? E o cara para fazer. É o mesmo na comunicação. Então, essa minha introdução de solicitar um pedido pequeno da manutenção, não da regra casta, da ortografia ou da gramática, mas que a gente não assassine a língua portuguesa. Dos esclarecimentos e não é fácil, viu? Não é fácil. Quando a gente Principalmente porque os caras não sabem falar, né? A média do brasileiro não sabe falar. Quando a gente tem informação... E aí o cara não sabe falar e quer ser comunicador. Quando a gente tem informação, não tem problema nenhum. Aqui vinha dizer, não é corrigir o companheiro. Tenho certeza que dos três aqui, entre nós três, eu sou o menos culto nessa questão, né? Nada a ver. Jurista, nada a ver. São mais... Tu és um operador do direito, como dizem hoje em dia. Que é um absurdo. Em vez de chamar o cara de advogado, ou não sei o que agora, os operadores do direito. O senhor é um operador do direito. Ultimamente a gente tá tendo um pouco de vergonha disso, mas tudo bem. Mas vamos mudar de assunto, que eu não quero ser cancelado. Passou na prova, a gente fez uma prova. Fizemos uma prova básica, aquela, né? Mas vamos lá então, vamos falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho de histórias da bola. Um pouquinho do que o Couto viveu, né? Como é que ele começou essa história com o futebol? Cara, né? eu começo essa história, né? Eu sou de Santa Maria, minha família toda é da fronteira oeste, então aí começa a minha relação com o futebol, né? A gente falava, né, vindo pra cá, que o time da minha cidade, existiam 2 times, né? O Internacional de Santa Maria e o Rio Grandense, mas eu sou de 73 e o Rio Grandense ele não existia mais como competitividade, como existia lá a sede social, mas não tinha um time, né, que tinha o Rio Nau. O clássico da minha cidade era o Rio Nau. Espetáculo. E também, aí sim, um time de uma divisão inferior, que é de Rosário do Sul, que a minha família também é de lá, que era a Associação Rosário. Que aí sim era o comendo a bola, era um futebol, né, muito mais amador do que tu tinha o Internacional de Santa Maria. E eu lembro bem 3 momentos da minha infância, né? Que foi um jogo do Inter de Santa Maria com o Grêmio, onde o Renato e o Paulo Isidoro, eles acabam com o jogo. Que momento, Um jogo do Internacional de Santa Maria com o Internacional de Porto Alegre, onde o Rubem Paz liquida o jogo. E esse jogo que eu vou falar agora, até deixo aqui para um momento do Comendo a Bola, já conversei com o Maurício sobre isso, se não me engano é 84, 85, onde o Internacional de Santa Maria ele vai seguindo no Campeonato Brasileiro e a cidade recebe o Vasco da Gama. Parou a cidade para receber o Vasco da Gama do Roberto Dinamite. Eu ia perguntar do Roberto, 84, 85, o Roberto estava lá. O Roberto foi até 87, ele fez dupla com o Romário. Tava lá. Na Portuguesa, ainda em 89. Isso. A cidade para, né? O hotel da época era o Itaimbé Palace Hotel. A gente foi para chegar ao Vasco. Então, o Vasco tá em Santa Maria, olha que loucura. O jogo em Santa Maria, ele termina 3-1 pro Internacional de Santa Maria e depois o Interzinho perde de 5-1 no Rio de Janeiro. Então era um mata-mata. Então, eu acho que era um mata-mata, Eu devia ter me preparado, até eu ia ver. Eu lembro o time de cabeça, mais ou menos, era o Oswaldo, Sadi, Roberto, Donga e Beto. Aí tinha o meio-campo, que eram os irmãos, né? Robson e Gerson. O Valdo jogava ali e o ataque era para arrebentar, né? Guinganei e Toninho. Então esse time marcou a minha vida lá em Santa Maria de uma maneira de eu ir nas quartas-feiras à noite, na Baixada Melancólica, no Presidente Vargas.
né, de ir nos domingos, né? O meu pai era um homem de rádio da cidade. Naquela época não existia muito esse negócio de jornalismo e tal. Ele era um Radialista. radialista. O meu avô também, meu pai dentista, meu avô farmacêutico, foram de rádio. Então isso é uma memória afetiva que eu tenho do futebol muito forte. E aí começa a vida, né? Aí eu vou para Porto Alegre, começo estudando direito, entendi que não era o que eu queria para minha vida. Em 95 para 96 eu vou estudar jornalismo e aí eu começo em 97, né? E aí a vida ela é tão interessante porque hoje eu vejo uma choradeira. O termo hoje é mimimi, né? Obviamente eu tinha uma estrutura familiar, mas quando eu recebo a minha primeira oportunidade na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, os chefes eram o Cláudio Cabral e o Paulo Mesquita. Tá? Os narradores Marco Antônio Pereira e o Mário Lima, grande amigo da galera que está em Criciúma. E os repórteres Nando Gross, Leonardo Meneghetti, Ribeiro Neto até hoje, e o né? Luiz Fernando Siqueira, o Pelotinha, que está em Bituba. O Meneghetti é o chefe do departamento de esportes agora da até ele agora saiu da chefia, enfim, mas continua lá. Okay. Teve em São Paulo, enfim, um cara com um lastro grande. Né? Me tornei amigos desses caras. Mas na época, vejam vocês, eu trabalhei durante 6 meses, não era de graça, era pagando. Porque eu tinha que pegar o ônibus. Pagar o ônibus e eu tinha que pagar o ônibus e o meu lanche. E aí eu dei uma demonstração de possibilidade de me tornar um profissional. E aí sim, em 1998, eu sou contratado pela casa como produtor. E aí eu começo a minha trajetória que vai até 2011, quando eu decido mudar, enfim. Então tive esse meu primeiro momento de aprendizado, crescimento, amadurecimento no rádio e na TV. Aí depois vou para a Rádio Guaíba também. Eu tive o maior orgulho na minha vida foi ter trabalhado com Haroldo de Souza, que era o meu ídolo de infância, né? A minha família era muito mais guaibeira do que gaucheira, né? Todo mundo gostava muito do Ranzolin, mas a turma também, né, tinha uma veneração pelo Haroldo. Então quando eu vou para Guaíba... O Ranzolin iniciou na Guaíba e foi para Gaúcha, Isso, correto? porque o que ocorre é quando o Breno Caldas começa a ter dificuldade financeira e o grupo, né, Caldas Júnior, começa a quebrar. Que é da Guaíba. Pra quem não acompanha o radialismo no Rio Grande do Sul, né? Só e aí foi a gangorra. Eu vou fazer um monte de perguntas daqui a pouco. Pode fazer. Mas assim, começa a gangorra a mudar no Rio Grande do Sul. A Guaíba começa a decair, começa a falir e a Rádio Gaúcha começa a ter a sua pujança. E aí aqueles nomes como Ranzolin, Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, João Carlos Belmonte, Lazier Martins migram da Rádio Guaíba para Rádio Gaúcha. E o reverso é verdadeiro, porque quando o Ranzolin chega na Gaúcha... O Prat estava na Gaúcha e vai para Guaíba? Exatamente, junto com o Haroldo. Isso. Quando chegam esses caras da Luiz Guaíba... Carlos Prats. Exatamente. Isso. Foi narrador aqui, comentarista aqui. O cara é sensacional. Sensacional. Vai todo mundo para a Rádio Guaíba. Então, puxa vida, quando eu sou contratado em 2004 pela Rádio Guaíba, é aquela história, como o cara que é da categoria de base e tem a possibilidade de jogar com o cara que lá na tua infância fazia, né, a tua imaginação, o teu inconsciente, as tuas memórias. O teu ídolo, né? Teu ídolo materializa. Né? Tu tá numa cabine ou tu tá numa transmissão com um cara que é teu ídolo e aí nos tornamos amigos. É uma pessoa que até hoje gosto muito, amo muito o Haroldo. E a minha trajetória também, ela tem como seu tronco o futebol. Mas assim como... Só uma pergunta, por favor. já até para descansar pouco e poder tomar uma água. Bandeirante. É bom de... Eu tô vendo. Eu vou anotar aqui para não perder a linha. Vocês me interrompam, entendeu? E nessa parte da Band... Era repórter ou era produção? Não, eu começo... Mas é que assim, repórter de campo, repórter de tudo? Eu já comecei como estagiário, daí produtor, os caras já começaram a me testar, já começaram a me fazer... faz boletim da dupla Caju, aí no sábado, que era mais tranquilo fazer o setor, vai fazer o setor... Né? Aí te lembra do teu primeiro jogo? Me lembro, claro que eu me lembro, e me lembro pelo seguinte, porque eu devo muito ao Nando e ao Meneghetti, ao Nando Gross e ao Leonardo Meneghetti, naquela ideia da vida, né, de forma e conteúdo. O Nando me ensinou muito da forma de comunicar e o Meneghetti o conteúdo. Eu sempre fui um repórter mais contumaz. Nunca passei pano, nunca quis saber de ser fã de jogador. Ser amiguinho de jogador. De dirigente. Fiz grandes amigos, mas naquela ideia, puxa vida, cara, eu sou pago pra isso.
com respeito, com educação, mas sem aquele brilho no olho de tu olhar, está passando aqui o Ronaldinho, e olha o D'Alessandro. Não, isso comigo nunca funcionou. Não. Eu venho de outra escola, eu venho da escola do jornalismo. Eu não venho da escola do identificado. Né? Eu queria ser, quando eu comecei, eu queria ser o Carlos Heitor Coni, né? Eu queria ser o Zusa Homem de Melo, né? Eu queria ser o Nelson Rodrigues. Né? O cara tem que sonhar grande. Claro. Acabei sendo essa bosta aqui, mas tudo certo, né? Não. Só para aproveitar, porque tu contou ali a tua trajetória desde Santa Maria, né? As memórias mais ligadas à juventude, infância, né? Então, obviamente tu vai responder se tu achar conveniente, né? O teu time de coração seria o Internacional de Santa Maria. Não, cara, o meu time de coração é um dos dois da capital, né? Eu tinha eu o meu ia fazer coração. Vírgula. Pois eu tinha o meu coração no Internacional de Santa Maria. Sempre tem ainda, creio. Não, né? Sem dúvida. O meu pai, é que ele nem vai... o professor. O professor, ele é Concorde Atlético Clube, de coração, né? De nascimento. Hoje é gremista. Gremista, mas não é do Figueira? Não, só um pouquinho. Quantos times tu tem, professor? Não. Fora os Você parece um amigo meu que tem 13 amantes. Fora os alemães. Não. Presidente tem uma mania que é... Ele vai se controlando, mas ele tenta adivinhar o meu pensamento e expressa. Entendi. Quando for para falar dos meus times... Teus times? Viu como é que é? Eu tenho 3. Como teus times? Meu coração é grande. Tanto quanto ele. Mas... Calma, bem, professor. Como todo, vamos dizer, toda pessoa envolvida com futebol no Rio Grande do Sul já imaginava, além do Inter de Santa Maria, que tu... Lógico. Obviamente, talvez tu não queira falar. Nós vamos, claro, que respeitar, isso pra mim não é um mito. E eu acho, desculpe o termo hoje, uma babaquice, já falei para amigos meus. Eu sou da geração, eu vou dar exemplos para vocês. Fabiano Baldasso, Farid Germano Filho, Sérgio Boas, Eduardo Gabardo, Flávio Dalpisol. Essa é a minha geração de repórteres, tá? Todos hoje identificados. Alguns sim, alguns não. A maioria. Mas quando o cara diz assim para presidente... Amanhã vou revelar meu time. O cara é do Rio Grande do Sul. É 50% de chance pra cada um. Deixa de ser abobado da bronha. Eu quero ver o cara dizer, não, eu sou Corinthians, eu sou São Paulo. Não. Ou tu vai ser Inter, ou tu vai ser Grêmio. E a pergunta que não quer calar, Sérgio Couto, é gremista ou colorado? Eu não toco nesse ponto porque... Ok, respeito. Não. E vou lhe dizer, e lhe conto o seguinte. Claro. O meu pai vai morar em Porto Alegre no início dos anos 80. E logo em seguida, ele adentra a um dos clubes e ele se torna conselheiro, onde ele foi de 86 a 2004, quando ele faz a sua última lá, foi candidato ao conselho e foi eleito. E meu pai falece em 2005. Em 2004 ele falou, larguei. Então isso que o nosso parceiro tá vendo aqui, que tem a parte mística e a parte mítica do futebol, que é tu adentrar o vestiário, ver um treinamento, ter uma bola assinada, conviver com os caras. Isso nos anos 80 para mim foi normal, porque meu pai era conselheiro de um dos clubes. Então, aquilo que alguns colegas eu tinha alguns que o sonho dos caras era ser repórter de futebol. Outros, o sonho dos caras era estar com seus ídolos. Isso eu já tinha passado, entendeu, presidente? Couto, por exemplo, todos têm time. Todos. Aqueles que se envolvem com o futebol têm o seu time do coração. Tem o seu time. Por isso que eu fiz a pergunta, mas que ninguém é filho de chocadeira, presidente. Agora é minha vez. Ninguém é filho de chocadeira, ninguém é filho de abóbora. Existem pessoas que não conseguem dissociar a sua atuação com o clube do coração. É difícil ou é impossível ou dá realmente para um repórter, quando botar a boquinha na latinha, falar com razão e sem emoção? Vou utilizar a sua pergunta, mas nós vamos junto construir esse raciocínio. Eu nasci em Florianópolis e eu vou ser o quê? Um ou outro, né? Sim. Flamengo de Capoeiras. Para aí. Não, opa. Só porque... Não, cabe uma informação que o Clube de São José, o Clube Atlético Catarinense, subiu... Tá, mas daí, só um pouquinho. Estraguei o raciocínio. Não, daí eu nasci em São José. Eu nasci em Florianópolis. Tem problema. Continua, professor. Tá certo. Eu vou ser Avaí ou Figueira na média. Vamos bater um papo aí, tu aqui. Vambora. Na média, Avaí ou Figueira. Tá bom. Aí, eu sou havaiano. Sou do Avaí. Tinha que ser essa escolha? Aí, não, então eu sou Figueira. Melhor, não tem problema. Mas eu sou havaiano. Tá bom. O Guga também é. Vambora, então. Aí, sou Figueira. Maravilha. Tem um clássico. Avaí e Figueirense. E eu sou do Figueira.
E o jogador do Avaí, ele entra na área e até o pipoqueiro cego que tá no Orlando Scarpelli viu que foi pênalti. Eu tô atrás do gol, eu vou dizer que não foi gol. Eu vou dizer que não foi pênalti. De maneira alguma, né? Eu vou num debate, algo que é óbvio do jornalismo, porque o jornalista, o repórter, no meu tempo, ele não dava opinião. Ele narrava os fatos. A função do jornalista não é dar opinião do repórter. Reportar, né? Reportar o fato. Quem dá opinião é o comentarista, o analista, etc. Que mudou um pouco. E eu sei que o presidente já trabalhou, né, na federação e tal, e eu converso até hoje com amigos meus que estão dentro dos clubes. Por exemplo, o atual presidente do Grêmio, Alberto Guerra, o Beto Guerra, é meu amigo pessoal, né, antes do futebol. E eu converso com os assessores de imprensa. Pensem o seguinte, vocês vão para um treinamento do Figueirense. Tu chega no centro de treinamento, não, o repórter não pode entrar. Não pode entrar, não, hoje é treino fechado. Aí o cara lá, tu tem uma programação de rádio e de TV. O que o repórter vai fazer? Desculpe o termo, cagar tese. Aí um conselheiro que é contra aquela diretoria já vai mandar pra ele uma informação. Tá com problema na finança. Atrasaram o bicho do jogador. O fulano tá traindo a mulher do ciclano. Tem jogador se pegando. E assim por diante. Por quê? Porque o clube europeizou as relações num país onde o futebol é muito mais relevante do que nos países da Europa. Então, tu fechou... Tu precisa alimentar o teu público, porque o futebol é um dos troços, senão a gente não tava aqui, né? Ainda mais hoje, quando a gente tem rede social, internet, cuja informação de 10 minutos atrás já chegou a ser divulgada e já venceu. Aí nós somos aqui um grupo de jogadores. O dia, né? O fato do dia é o professor. Aí o que o assessor de imprensa faz? Manda o Sérgio na entrevista coletiva. Né? Deu um rolo, foi expulso, falou mal do treinador. Querem preservar o cara. Aí preserva o cara. Só que esse preservar é paliativo. Porque quem é bom repórter vai furungar. E aquele assunto que podia morrer naquele dia vai acabar perpetuando-se por outros. E aquele que é mal profissional, ou porque veste um pouco a camisa, dá o bandeiraço, ou porque é mal intencionado, começa a fomentar esse tipo de situação que não beneficia ninguém. Não beneficia ninguém. Então eu vejo esse equívoco também das relações dos clubes. Eu até, como operador do direito, agora eu vou fazer um parênteses, uma cultura geral e legal, é o que nós vamos viver aqui, estamos vivendo no Brasil com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Quando acontece um vazamento ou um problema de hackeamento de algumas informações, o que a lei determina agora? Que tu, responsável pelaquela empresa que foi hackeado, que teve o vazamento, imediatamente comunique o que aconteceu, de quem são os dados, para que todo mundo se previna, ou seja, resolva quanto antes os problemas. E aí eu vejo que, principalmente no futebol, panos quentes, passando pano, escondendo a informação, resolve de uma vez. Eu concordo plenamente contigo, enfrenta o negócio e mata ali. Ponto final. Esse é o próximo assunto. E aí, falando em próximo assunto, o que tu achou da entrevista ontem, não sei se tu viu, do Vitor Pereira? Contextualizando, nós estamos gravando no início do mês de janeiro, dia 2 de janeiro, o Vitor Pereira deu uma entrevista e o assessor de imprensa do Flamengo foi lá e falou, olha, sobre esse assunto ele não vai responder mais. O assessor cortou... Ele respondeu sobre a transferência dele do Flamengo, do Corinthians pro Flamengo. Foi polêmica. Foi polêmica, tal, a questão da avó, da mãe, da tia, da sogra, seja o que for lá. Ele ficou doente, veio, aceitou. E aí alguém fez uma pergunta, e se não me falha a memória, foi alguém do próprio Flamengo que fez a pergunta. Sim, aqueles blogs lá, Urubu Rei, exatamente. Flamengo, e na sequência... Foi a Flá TV. Flá TV. E na sequência o assessor de imprensa falou, olha, ele não vai responder mais sobre esse assunto. E uma repórter... salvo engano, da Band perguntou e ela ficou no vácuo. Ficou no vácuo. É isso aí. Eu acho que o primeiro trabalho do Vitor Pereira, eu moro em São Paulo há quase uma década, né? Eu acho que o trabalho do Vitor Pereira foi péssimo no Corinthians. Acho que ele não foi bem, eu acho que ele não conseguiu, com aquilo que ele tinha, um resultado melhor. E tem uma questão, aí é de cada um, né? Onde é que tu coloca o teu caráter dentro das tuas relações pessoais? Porque uma coisa eu digo o seguinte, gente, olha só... Não posso vir aqui no Comendo a Bola, porque eu não tô afim, não quero falar de futebol, não tenho nada pra dizer. Outra coisa eu digo o seguinte, não, a minha avó tá com pneumonia, eu não posso ir, isso é uma mentira. Acho que esse tema... Seja homem, né?
E aí depois eu pergunto pra você o seguinte, só na nossa área de criatividade. E se um dia um jogador do Flamengo der um aplicute nele? Não vim treinar porque a minha mãe tava com unha encravada e o cara tava na madruga bebendo. E aí? Isso aí acho que vai ficar no ar essa... Não, o que eu quis provocar foi como nós estamos falando sobre... Claro, ele tinha que falar. Sobre a profissão, sobre o que o Couto viveu, se o assessor de imprensa... Não, resolve isso de uma vez. Deixa o cara falar quantas vezes for necessário até que ele se entregue ou não se entregue. É o caso da saída do Lisca do Sport pro Santos, né? Puxa vida. Ele deu uma queimada de filme ali totalmente desnecessária, né? Total. Eu acho Cara, eu vou dar um corte feio agora. Vou dar um corte feio agora. Cara, eu acho que o Lisca foi esse ano o melhor comentarista do que treinador, cara. Pode ser. Boa visão. Esse ano ele foi bem no comentário da Copa, hein, cara? Ele leu o jogo de uma forma que ele não conseguiu aplicar nos clubes que ele passou esse ano. Não, eu ia concluir. A observação foi interessante sobre isso. Também concordo. Que foi interessante. Concordo. Nem sempre eu vou concordar contigo. Mas eu acho que faz parte da mesa. Eu acho assim que a gente está num momento, vamos dizer assim, social, né? Em que a verdade ela causa muito incômodo. Então é o caso do porquê que o Vitor Pereira falou uma coisa e fez outra, né? E já que não deixam ele se expressar... Não, como não deixam? O assessor não deixou, né? Mas ele poderia muito bem no microfone falar. Poderia ir numa rede social. Ele se expressou. Ele justificou dizendo que nada daquilo que falaram é verdade. Ele que a verdade é a dele e os outros é mentira. Ele disse que ele não mentiu. Mas ele teve oportunidade. Os corintianos... Chapa branca, mas teve, né? Meu questionamento foi por que não se pôde continuar a questioná-lo sobre aquilo? Porque o que ele falou dissocia do que ele deu de entrevista lá atrás. Então, calma aí. No dia tal, e aí eu tava vendo um programa na ESPN, e o Zé Elias foi muito bem. Olha, legal ele ter falado isso. Mas por que ele não comparou com o que ele falou há 2 meses atrás em entrevistas? Por que não deixaram alguém bater nele em relação ao que ele falou lá atrás? Ele simplesmente na chapa branca falou ABC e parou por ali. Isso que os corintianos alegam isso, enfim. Mas assim, a gente não podia falar sobre alguma polêmica? Não tem nenhuma polêmica na vida desse homem? Eu tenho da polêmica dele temos. Várias. Eu quero algumas. Como eu sou um imbecil da vida do Couto, eu não conheço a história dele, o que vocês falaram eu vou espetar. E tu não vai me dar expor como tu deu antes. Eu dou. Eu acho que... Inclusive, queria só ressaltar, Maurício no início falou muito bem, a camisa de pitaia do nosso convidado é um espetáculo. Cor. Abraço pro meu amigo Ricardo Almeida. Esse é bom. Abraço. Como disse, eu jogou em que time? Não é ele que veste a seleção brasileira? Já cantou o hino nacional de chuteira. Não é ele que veste a seleção brasileira? Os ternos? São ternos da seleção brasileira. Os ternos deles. Nem todo mundo manteve a roupa no padrão do convidado, né? Por exemplo, veio com essa... não sei nem como chama isso. Seattle Seahawks. Não, eu digo uma camiseta. É uma t-shirt. Tá bom. Isso aí no meu tempo é o seguinte, o cara bota ela e já sai numa asa velha medonha que eu vou ter que contar, né? Aquelas antigas, as antigas. Essas são mais arejadas, né, presidente? São essa aqui, assim, até meio transparente. Mas é que é o meu time de futebol americano do coração. Que coração, velho. Eu já cheguei a pegar um voo para ir a Seattle para ver um jogo do Seattle Seahawks. Ganhamos ou perdemos? Ganhamos do Green Bay Packers. Que maravilha. Importante. Ganhamos, tu viu? Já tá torcendo pro Seattle também. Já estamos também. Terra do grunge, né? Do grunge, do movimento do grunge. Tem dois baitas museus lá. Um museu do cinema com várias caricaturas, objetos dos filmes e um museu do grunge que deve ser incrível, absurdo. Né? Lá começou tudo. Absurdo, e música sensacional. É uma cidade que respira literalmente música, esporte e tem um odor de... Peixe? Não, daquilo, outro. Erva. Eucalipto. A cidade tem um cheiro de eucalipto. Eucalipto por tudo que é local. Eu vou pedir desculpa pro pessoal, porque quando se fala futebol, nós que crescemos aqui no Brasil, eu acho que o pessoal dos Estados Unidos, que chamam o esporte, que se joga 95% do tempo com a mão, de capacete, com aquela calça colada, aquela calça lei colada. Do Dória. Preconceito. Eu estou descrevendo o esporte. Chama do futebol americano.
não tem nada a ver com o nosso programa, apesar do presidente ter um apreço, respeito. Torço para que tu tem um apreço pelo futebol alemão da 10ª divisão, porque eu não posso ter apreço por isso. A diferença está aí, é futebol. Já que o Seattle Seahawks... Seattle, não é Seattle. Já que o Seattle Seahawks, eu quero que vá para aquele lindo lugar e vamos partir para o futebol de verdade, pelo amor de Deus. Não, vamos falar. Vamos lá, Maurício. O Sérgio Couto tem uma polêmica na sua história que é famosa. Une... de uma certa forma, Porto Alegre com Florianópolis. Eu já ouvi falar dessa história. Porque ele teve posso chamar de desentendimento, né? Um pequeno entreveiro, vamos com chamar o assim. treinador Jorge Fossati, que em 2010 era o técnico do Inter, né? Durante a boa parte da Libertadores de 2010. Até a parada para a Copa do Mundo, né? Ele era treinador. Isso. E estava indo bem? Pera, só um pouquinho. E o Fossati, né? Ele é ídolo no Avaí. Campeão em 1988. 1988. O Avaí quebra o jejum que desde 70... O Fossati, Netinho... JJ Rodrigues no lateral esquerdo. Esse na esquerda, mas a dupla de zaga, Sérgio... Qual era o Sérgio Márcio. Era Fossati, Netinho... Sérgio Márcio... E tinha o outro que eu não sei o nome, JJ Rodrigues. Pô, depois eu boto a... E o centroavante... Aí era Flávio Roberto... Adilson Heleno. Na direita era Adilson Gomes, Marcos Severo... E Flávio ou Elísio. O goleiro... O Adilson Heleno... Apesar de não ser torcedor do Avaí, eu conseguiria dizer o time de 88 inteiro. Então, já falaram praticamente... Não, mas começa do início. É que vocês dois, às vezes... Fossati... Netinho, Sérgio Márcio, o outro zagueiro era o bigodudo Maurício. Teu xará. Tá bem. JJ Rodrigues, Belmonte, Adilson Gomes. Adilson Gomes ponta Desculpa, direita. Heleno pela ordem, Adilson Heleno. Flávio Roberto E os três que foram... Gomes, Marcos Severo. Gomes, Severo e Elísio Flávio. Mas a história do Jorge Fossati... Então... Eu creio que naquele momento... Tu estava repórter? Eu era repórter. Na época não. Aí era Band. Né? Setorista do Internacional era isso? Lá no Rio Grande do Sul não há setorista. Não funciona assim, ok. Não é como em outros lugares, tu tem um cara que só cobre o Avaí, só o Figueirense, só o Palmeiras. Aqui o pessoal fica 6 meses num clube e muda pro outro. A escala é semanal. E tu também... A escala ela é feita com as viagens. Por exemplo, eu vou fazer um jogo domingo... no Maraca, Grêmio e Flamengo. Então, a partir pelo menos da terça ou da quarta, eu cubro o Grêmio. E muitas vezes o cara tá viajando, passa o bastão pro outro. Então, isso também é uma coisa muito interessante. Tem um jogo do Inter na quarta, a gente já fica em São Paulo, em São Paulo e começa a cobrir o Inter. Começa a cobrir o... Logística mais barata, inclusive, pra rádio. E inteligente também, porque tu já tá ali no contexto. E não vicia Eu vou contar então aqui só uma passagem para vocês. Isso que tu falou uma vez me beneficiou. Eu tava fazendo um jogo de meio de semana no Rio, que era um jogo do Grêmio. E o Internacional... Não, um jogo do Inter. E aí o Inter demite o Lorissandre. Beleza. Eu fico para fazer a chegada do Grêmio. Né? O Inter foi embora, demitiu o Lori, não sei o quê. Presidente Fernando Carvalho, vice de futebol, o Vitório Pífero. O adversário do Grêmio no domingo no Maracanã era o Fluminense do Romário. E vejam que loucura, cara. A gente via treino. Eu vi todos esses caras não só jogar, eu vi esses caras treinar. Nas Laranjeiras. Privilégio. Peraí, o Romário não treinava, né? Treinava, sim. Treinava, sim. Quem não treinava era o Leônidas. Não, quem não treina é o ruim, que treina e não joga, né? Quem não treina é o ruim. O cara aprimora a ruindade, né? Melhor tu deixar o ruim sem treinar, porque ele vai aprimorar a ruindade. Mas o que que... Não, é verdade, né? Excelente. O ruim tu deixa sem treinar, pelo amor de Deus. E aí o que aconteceu? Não se sabia quem seria o treinador do Internacional. E mais, o presidente e o vice de futebol estavam incomunicáveis. Eu vou fazer o treino, passei o bastão, aquela madrugada, aquela coisa. Fui fazer o treino do adversário do Grêmio. Tinha aquele dia livre, o Grêmio chegaria no dia seguinte. Quando eu tá terminando o treino do Fluminense, o colega de profissão, ele era assessor de imprensa do Fluminense, hoje ele tá no Sport TV. Ele chega pra mim e diz assim: Serginho, olha só, a diretoria do Inter acabou de ligar, eu não tô lembrando, tu vai me ajudar, era um presidente do Fluminense que era banqueiro, alguma coisa assim. Acabou de ligar pro presidente. Da Unimed? Era do tempo da Unimed.
não sei o que, ligou pro... Não é o Barros lá, o Celso Barros? Poxa, eu não lembro quem era o presidente. Ligou pro presidente aqui para pedir informações do Joel Santana. Opa! E ninguém tinha citado esse nome. Eu lembro muito bem. Nesse episódio eu tava na Guaíba. O Luiz Carlos Reck apresentava o repórter esportivo. No último minuto do programa, eu digo, Reck, surge um nome aqui no Rio. Ouvi, tem uma informação, contei a história. Só que lá no Rio Grande do Sul ninguém ia acreditar que o Internacional ia contratar o Joel Santana, né? O que ocorre? E aí é o trabalho de equipe. Né? A gente tinha uma ótima produção na Rádio Guaíba. Nós ficamos furungando. E aí conseguimos um telefone, ligamos para casa do Joel Santana e, infelizmente, para ele, a sogra dele deu a morta. Alô, boa noite, tudo bem? Olha só, poderia falar com o Joel? Não, o Joel já tá fazendo as malas dele aqui, amanhã tá indo pra Porto Alegre. Aí como é que eu dei a botada final na concorrência? Eu ligo pra um amigo meu, dono de uma agência de turismo, podia ser a que nos patrocina aqui, né? Sim, depois eu vou falar um pouquinho sobre a FibraTour. E aí eu digo, por favor, olha aí nos voos, se tem alguma passagem Fernando Carvalho, Vitório Pífero e Joel Santana. Cara, e tu acredita que tinha passagem no voo das 10 da manhã do aeroporto Antônio Carlos Jobim, lá do Galeão, direto para Porto Alegre. E o que eu fiz? Filho. Eu, às 8h30 da manhã, eu tava no Galeão. E aí o seguinte, aí nós arrebentamos a concorrência. Aí nós arrebentamos. O famoso furo aí, Não, foi a égua com a cinta, foi até o talo, eles tiveram que aguentar, porque daí eu entrei ao vivo. E aí o Vitório Pífero, não pode falar. Eu falei, não, vai falar sim, vai falar. Eu tô aqui, eu não sou otário. E aí o Fernando Carvalho, dá um bom dia. E o Joel Santana, um cara muito aprazível, né? Educado. Um abraço pro torcedor do Rio Grande do Sul, assim. Então vejam como o jornalismo e as coisas eram completamente diferentes do que são hoje. Não melhor ou pior, viu? Maurício, antes do Maurício... Mas o Balão no conflito com o Fossati... Não, mas já vai. Eu só quero aproveitar o gancho do nosso amigo Couto, que falou de voo, e pedir pro Anderson colocar aí... Opa! O nosso apoiador aí do nosso programa, FibraTour Turismo e Viagens, desde 1995. Hoje é a melhor e uma das maiores agências de viagem e turismo de Santa Catarina. Mas ele atende outros lugares. Atende o Brasil inteiro. @FibraTour lá no Instagram, fibratour.com.br ou .tour.br também no site. Importante, você que tem empresa, você que tem área corporativa, procure a FibraTour. A FibraTour tem planos e trabalha com até 30% de redução do custo para corporativos. Procura lá a Carol, procura o Alexandre. O ano que vem eu vou fazer 50 anos e quero fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo. FibraTour. Tá bom, deixa comigo. Para qualquer lugar do mundo, onde você estiver no Brasil. FibraTour Turismo e Viagens. Espetáculo. Pode ver lá no Instagram, nós vamos colocar aqui embaixo, @FibraTour e o site. Muito obrigado aí ao Alexandre e a Carol pelo apoio que estão dando a esse início de 2023 para o Comendo a Bola. Agradecemos, né, Maurício? Então, agradecemos, evidentemente. Né? Valeu, FibraTour. E vamos voltar então para essa passagem aí do Fossati. Olha só, Serginho. A premissa ela foi errática da direção do Internacional. Não havia essa enxurrada, para mim, quase que imbecil de treinador estrangeiro é bom, treinador bom é bom, seja ele chileno, alemão... Só para acrescentar, para quem não sabe, o Fossati é uruguaio. Uruguai. Então... E eu tenho uma relação, né, endêmica com o Uruguai, né? Assados. Trabalho com os caras lá, com os frigos de lá. A minha família de Rosário, Livramento, e enfim, né, Rivera. Conheço toda essa situação toda. Bueno. Quase um doble chapa. Bueno, o que acontece? O Inter, no tempo do Fossati, pelo estilo dele, deixou o troço muito solto. E, ao longo do tempo, eu acabei criando, os repórteres, tu cria uma relação de bom convívio. E eu vou citar aqui para vocês alguns jogadores do Inter que eu criei relação de bom convívio. Bolívar, daquele grupo. Aquela geração. 0-10, isso? Eu digo de 10, né? Bolívar, o volante Sandro, o Índio, o Tinga, o Alexandro, o próprio D'Alessandro, enfim. O Fossati, pelo cronograma dele, ele já trouxe uma castelhanada com ele que ninguém entendia por quê. E era o Venezuela, o preparador físico, não sei o quê, bababá, um monte de gente. Já causou estranheza. Maravilha. E ele tinha uma ideia de treinamento, por ser uruguaio, que só começava o treino depois da sesta. Olha. Não tinha treino de manhã.
Então os caras que eram da canjibrina, tal... Tinha um que me dizia, vem cá, Serginho, loucura. se eu for dormir às 4 da manhã, eu só tenho que me apresentar no clube às 4 da tarde. Que barbaridade. E dentro de campo, o que vinha acontecendo com o Internacional? Que Fisicamente caindo. caindo. E o Inter, ele realmente ele tinha resultado, mas ele não tinha desempenho. Leandro, Damião, né? Enfim, essa gurizada surgindo, Juliano, o Inter finalizando aquele esquema do Oscar e tal, etc. Só que tu tinha já os nego velho lá, os caras com 300 anos de Sapucaí, de camarote da Brahma, sabendo como é que a banda toca. E a gente via que aquilo não ia parar bem. E ele era muito rude, né, no trato. Né? Não queria conversa, fechado. Né? E o que ocorre? A cada derrota, ele botava a culpa na arbitragem. Azar. A cada derrota... Bem brasileiro essa desculpa, mas enfim... A cada derrota, pá. O Inter teve um jogo de Libertadores da América no Beira-Rio, em que ele poupou alguns titulares, porque na quarta-feira ou na quinta-feira ele tinha um jogo de Libertadores. Então jogou no meio de semana Libertadores, e eu lembro que ele poupou o Sandro, ele poupou o D'Alessandro, ele poupou o Bolívar, que eram jogadores que eu tinha uma relação positiva. E naquele jogo, foi o jogo contra o Flamengo, o Inter ganha de 1-0, mas com um gol de impedimento do Damião, que era uma coisa assim, ó, lamentável. Vai retrô, né, Maurício? Vamos procurar depois. Um equívoco de arbitragem assim, ó, maluco. Aquele domingo era um domingo de Dia das Mães. E cada um tem a sua biografia. Eu perdi a minha mãe com 9 anos. Não é um dia que eu ame. Mas trabalho é trabalho, a vida segue, tá tudo certo. Eu não abri a coletiva. Eu disse, não, vou esperar. Vamos perguntando. Primeiro milha dos pintos. Deixa ele aquecer. E aí eu, naturalmente, professor, por uma questão lógica, por obviedade, pelo mínimo senso de raciocínio, se o senhor, nas derrotas, imputa a arbitragem, nessa vitória, o responsável pela vitória é a arbitragem. E aí ele ficou louco comigo. Ficou brabo, né, que tu quer tumultuar e que não sei o quê. E tá encerrada a entrevista coletiva. E na época o Fabiano Baldasso ancorava do estúdio. Ó, Baldasso. E eu na frente. Ó, ficou brabo, ó. E aí ele pega e me chama de FDP. O Fossati. No microfone. Você é seu hijo de puta. No microfone. No microfone. E eu com toda a tranquilidade. Sim. Digo, Fabiano, só um instantinho que agora eu vou resolver uma questão pessoal com o treinador do Internacional. Eu te solto o microfone, tiro o fone, digo, que conversa é essa? O senhor é maluco? Que desrespeito isso? O senhor é treinador do Internacional? O senhor tem que me respeitar? Como eu tenho que lhe respeitar? E aí ele disse, então vamos ali na porta que nós vamos resolver agora. Ele disse. Chamou pro pau? Chamou pro pau. E aí o que eu faço, presidente? Que eu não sou bobo nem nada, o senhor que é operador do direito. Tinha um cinegrafista da Band que nós apelidamos de Lauro, goleiro Lauro, ele era igual o goleiro Lauro. Eu digo, Lauro, tu pega essa câmera aí, que das duas uma. Ou nós vamos ganhar um apartamento desse castilhano, ele me dando uma raquetada, ou tu vai ver eu vai gravar dando uma raquetada no Sucesso castilhano. Garantido. Por um lado, por fumo ou por pito, nós estamos garantidos. E ele vem. E daí foi uma coisa muito louca, porque eles andavam todos juntos. Aí vem o Venezuela, vem a mulher do Fossati. Jorge, por favor, Jorge, ele veio numa porta e eu vou com toda a tranquilidade. Mas eu vou mesmo, não é que eu... Vocês foram pra rua? Não, era dentro, né? Ele ficava, pensa que ele tava dando a entrevista coletiva aqui, ele saía por uma porta interna e a gente não tinha acesso e tinha uma porta pra lá. Eu digo, não, mas eu vou lá resolver isso, ele não pode, né? Se todo mundo vai engolir esse tipo de coisa, daqui a pouco os caras estão pegando os repórteres e fazendo qualquer coisa. E aí veio a turma do deixa disso, né? Abriu a porta, tanto que os bagaceiras lá, aquela porta, eles batizaram Porta Sérgio Couto, né? Que ficava a porta pra lá e pra cá, e um puxa a porta e outro puxa a porta. E o resumo da ópera é... o vice de futebol na época era também operador do direito, né? Juiz, acho que do trabalho, se não me engano, Dr. Roberto Sigma, né? Que é uma pessoa que eu sempre tive grande respeito. No outro dia conversamos. Mas a resposta que eu tive... O torcedor do Inter ficou louco comigo, né? Queria me matar. Os caras queriam me matar. Eu tinha um site em Porto Alegre, que era o Final Esportes. Eu tinha um blog, que era o blog do Serginho. Trancou o site. Os caras quase tiraram o site do ar. E tanto engajamento.
profissionais que eu conhecia me dando pau, cara de dentro da minha empresa dando pau. Eu comecei a dar entrevista pro Brasil inteiro, que eu achava lamentável. Você não tem que dar entrevista. Me ligava Globo do Rio, Bandeirante de São Paulo. Eu não tinha que explicar o fato de ter sido ofendido, né? Ter sido ofendido como se eu fosse o culpado pelo negócio. Ah, tu gerou, tu não sei o quê. Tumultuou o ambiente. O Sigma, o Dr. Sigma, diz, vamos... E daí, olha o que aconteceu. Tava na pedra, eu fazia o Inter na segunda-feira inteira. O coordenador, que era o Ribeiro Neto, falou, meu bruxo, acho que vão mudar de aqui. Ninguém muda. Pedra que tá... tá na pedra. Escala na pedra não se muda, isso eu aprendi. E tu foi? Claro. Segunda. Porque, óbvio. E cruzasse com o Fossati. Lógico. E aí, bom dia, bom dia. Aí o que aconteceu? Eu comecei a receber telefonema dos jogadores. Fulano me ligou, ciclano me ligou, e eu quis saber a temperatura no vestiário. Claro. Pô, vem cá, eu tenho uma biografia aqui dentro da dupla Grenal, né? Eu não comecei ontem. E os jogadores, fica tranquilo. E começou, esse homem é louco. Dá treinamento 5 da tarde. Tem cara que chega fedendo a cachaça aqui e papapá. Aí o Sigma propôs uma reaproximação. Isso tem as imagens lá da TV Bandeirantes. Ele sai do vestiário, não sei o quê, me desculpe, aperta a mão. Vida que segue. Só que o que ocorre? Com as informações que tinha dos atletas... Eu já tava sabendo que aquele troço tava mal parado, Presta. Não tava. As coisas não estavam acontecendo nem dentro nem fora de campo. Porque às vezes tu tem um bom ambiente fora de campo e dentro de campo alguma coisa não acontece. E o reverso é verdadeiro. Sim. Grupo de jogador que não se dá, os caras se odeiam, um tá pegando a mulher do outro, mas dentro de campo os caras estão resolvendo. Vários exemplos. Vários exemplos. A Bélgica tem um exemplo desse. O ser humano o ser humano é assim. E aí a decisão, né, na minha visão, acertadamente, da direção do Inter, que quando dá a pausa para a Copa do Mundo, o demite, contrata o Celso Roth e o Inter acaba campeão da Libertadores. Vai jogar o Mundial, onde eu fiquei lá. E aí surge o Mazembe Day nesse dia. Exatamente, eu fiquei lá 30 dias quase no mundo árabe e foi a minha última... Vamos dizer que foi meu último grande evento como cronista esportivo, foi em 2010 e em 2011 eu já tinha empreendido, aí vou tocar a vida por outro caminho. Ô, Sérgio, é o momento, Maurício tá com olha tempo. Só, temos ali o farrápido do professor. Eu trouxe aqui... autógrafo? Eu vou passar direto pro Sérgio, depois dos meus dois colegas que não sabiam desse momento. E gostaria que tu até lesse no microfone, Serginho, por favor. Mas eu sou analfabeto funcional. Não, tu vai professor. conseguir. Por favor. Em voz alta pra turma. Tu é um cafajeste, né? Por favor. Para o amigo e colega Carlos Eduardo, um abraço, Fossati. Mostra aí na câmera, Depois a gente vai botar na câmera. Mas ele era um cara legal, viu? Ele era um cara legal. Aquilo que aconteceu foi uma faísca de dia a dia. Acontece, né? Enfim. E sabe o que é o pior? Eu dei 300 notícias, cito pra vocês aqui. Eu sou lembrado pelo quê? Só uma pergunta. Pela briga com o Fossati. Amigo, sempre que não é. Colega. Goleiro? Exato, presidente, exato. De goleiro pra goleiro. Eu fui goleiro quando jogava meu futebol, eu fui excelente goleiro. Foi. Foi. Que bom que você vai estar no YouTube. Bom, vamos aproveitar essa deixa aqui, agradecer o pessoal aí que nos acompanhou hoje, essa saborosa entrevista, ela vai continuar, mas o programa de hoje está acabando e na semana que vem a gente volta com o Serginho, a gente segue esse papo aqui. Parte 2. Parte 2 dessa figura ilustre aí. E põe em figura ilustre, tem história. Vamos que vamos. Agora a parte do Fossati acabou, né? Agora vamos... Grande abraço. Abraço. Valeu, pessoal. Abração.